Boa noite, enfermeiras! Sejam todas muito bem-vindas. Muito feliz de estar aqui com você mais uma noite para a nossa live de hoje, que nós temos um tema muito importante para a nossa categoria, que atua ou que quer atuar no tratamento das pessoas com feridas. Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Eu sou Elisângela Caminha, eu estou enfermeira. Há 8 anos eu empreendo com tratamento de pessoas com feridas crônicas, em consultório, clínica, home care, e todo esse tempo eu tenho adquirido vários conhecimentos, adquiri ali algumas nuances, né, que muitas vezes nós não aprendemos em cursos e faculdades, aquilo que só a experiência na prática nos traz. E o meu objetivo aqui é ensinar você, enfermeira, a começar o seu negócio na enfermagem, mesmo do zero. Mesmo que hoje você não entenda nada sobre feridas, mesmo que hoje você não saiba nada sobre empreendedorismo, como começar os seus primeiros atendimentos. Então, se você chegou aqui e você se encaixa nesse perfil, esse momento é para você. Fica comigo, compartilha essa live e comenta aqui embaixo de qual cidade você está falando, porque eu quero entender qual é o lugar que eu estou chegando até você. Você sabia, enfermeira, que a cada 3 minutos uma pessoa perde um membro decorrente do diabetes? Exatamente. A cada 3 minutos, isso segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa perde um membro decorrente da doença. E desde então, há 8 anos atrás, eu tenho me levantado aqui nas redes sociais para educar essa população, para estimular os profissionais a estarem buscando mais conhecimento, para trazer essa população para que esses dados mudem. E olha só, para minha surpresa e para o meu desagrado, desde então esses dados não mudaram. E muito pelo contrário, a Organização Mundial da Saúde ela tem uma previsibilidade de que daqui a 10 anos esses casos vão aumentar. E é triste saber isso e ver essa realidade, e eu acabo tendo que reconhecer pelo fato de que muitas pessoas hoje estão desenvolvendo diabetes cada vez mais cedo. Antigamente era uma doença que era mais comum em pessoas de mais idade. Hoje não. Hoje crianças, adolescentes, adultos jovens estão desenvolvendo a diabetes por conta de hábitos de vida. Então, quando eu olho para esses dados, eu olho para o estilo de vida que a nossa sociedade está tendo, isso me treme o coração. Porque eu preciso entender como que eu posso, como enfermeira, transformar a vida do paciente que mora em outros estados do Brasil. E isso eu falo só a nível Brasil, né? Porque nós temos aí muitos e muitos desafios a nível mundo em relação ao paciente com diabetes. Deixa eu só... O alarme tá tocando aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pronto, diminui o barulho. Boa noite, Stephanie. Seja bem-vinda. Bom ter você aqui, querida. Já envie essa live para alguma colega que precisa estar aqui. E eu vou compartilhar aqui também essa live com algumas colegas, enquanto você compartilha também. Deixa eu só enviar. E é isso. E desde então, eu estou aqui nas redes sociais incansavelmente. E esse é um projeto que eu tenho desde 2018. E não é por algo pessoal, não é algo de mim, não é algo para mim. Essa semana eu estava conversando com um colega enfermeiro para trazer ele aqui, porque nós vamos ter sessões de lives, tanto com profissionais que já atuam, aqueles que também não atuam. Porque eu falo para ele, colega, não é sobre a Elisângela, não é sobre o enfermeiro, não é sobre o enfermeiro, não é. É sobre quantas vidas nós vamos impactar através do nosso conhecimento. Porque eu entendi que eu sozinha, eu não alcanço todo mundo que precisa. Teve uma época da minha vida que eu atendia 3 municípios e mais a minha cidade. E eu não dava conta. Eu ficava viajando para lá e para cá o tempo inteiro.
E aí eu estava exausta, a demanda era grande e eu falava, meu Deus, eu quero ajudar mais e mais pessoas, porque com o conhecimento que eu tenho, que isso foi um dom de Deus para a minha vida e que eu quero transformar a vida das pessoas que precisam desse tratamento. Só que isso está me sobrecarregando, porque eu estava viajando muito, deixando muitos meus filhos para poder estar em outras cidades. E aí foi quando veio aquela intuição, sabe? Que eu falo que é coisa de Deus mesmo. E ele me tocou. Elisângela, você precisa treinar outras pessoas. E em 2020 vieram algumas colegas e aquela coisa, quando a gente se abre para as possibilidades, elas começam a surgir. Em 2020 surgiu algumas profissionais colegas me buscando para entender, querendo aprender a cuidar de feridas de forma estratégica, da forma que eu faço, para poder atuar nessa área. E aí eu falei, é essa a resposta de Deus que eu precisava. É essa. E aí eu comecei me levantando ali, treinando as profissionais, treinando enfermeira, porque daí, gente, eu juntei duas coisas ao mesmo tempo. O paciente que teria o cuidado especializado em qualquer lugar do Brasil, porque eu estava treinando enfermeiros do Ceará, de Fortaleza, de Piauí, de Rondônia e de vários estados, e ainda assim, com a metodologia, a forma que eu utilizo para eu fazer os tratamentos, essas pessoas poderiam utilizar também. Porque aqui, gente, eu ensino, não é cuidar de feridas. Eu ensino a cuidar de pessoas com feridas. E eu costumo brincar que curativos, qualquer pessoa faz. Até uma criança faz um curativo. Mas cuidar da pessoa com ferida é diferente. Por que muitas pessoas ficam com feridas de anos? Ficam indo todos os dias na unidade de saúde, fazer curativo. Gente, e não é uma crítica, tá? Não é esse o meu objetivo, mas é trazer a realidade e a consciência pra gente analisar por que muitas vezes coisas acontecem. Porque eu recebo no consultório paciente com ferida de 10, 15, 20, 30 anos. E agora me pergunta, essa pessoa nunca passou por tratamento? Sim, várias vezes. A questão é que perdeu a esperança. A questão é que utilizaram um método diferente que não deu certo no tratamento e não cicatrizou. Então eu preciso treinar essas colegas para que elas estejam lá na ponta. Como se fosse a Elisângela trabalhando em qualquer lugar. Então eu tenho me levantado aqui nas redes para isso. Porque o enfermeiro pode sim ter uma vida mais tranquila. Porque como enfermeira formada há 10 anos, esse ano já completa 11 anos de formação, eu trabalhei 2 anos como CLT. E na época foi um sonho realizado, né? O sonho de toda enfermeira é trabalhar no hospital, cuidar das pessoas, ali na assistência. Essa necessidade que a gente tem de se sentir enfermeira, sabe? E eu passei por a experiência. Atuei 2 anos como CLT, mas olha só, eu tinha 4 filhos pequenos. E aquilo que era um sonho começou a se tornar um pesadelo. Porque eu saía em casa de manhã e só chegava à noite. Eu não tinha tempo para meus filhos. Chegava final de semana, eu estava tão cansada que tudo que eu queria era dormir. Sabe? E aí, é esse olhar para a enfermeira. Porque a enfermeira merece, sim, gente, ter uma qualidade de vida. Cuidar faz parte de nós, sabe? A gente cuida com muito amor, com muito carinho, mas a gente precisa também ser reconhecida. E, infelizmente, esse mercado tradicional, eles não reconhecem a enfermagem. Contratam a enfermagem com carga horária cada vez maiores, mesmo que tenha a lei aí que nos ampare, ainda assim, existem muitos abusos. Assim como o caso que teve essa semana, que repercutiu muito aqui no estado de Santa Catarina, profissionais da enfermagem sendo agredidos no ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas estão tão sobrecarregadas emocionalmente que elas descarregam. Só que a enfermagem que está lá na frente, na porta de entrada, e aí elas pagam por isso. Então, é para ter essa liberdade na enfermagem, sabe, que eu faço esse movimento aqui, para que nós enfermeiras possamos sim trabalhar com dignidade, com propósito, que é cuidar de pessoas,
mas sermos valorizadas para isso, sermos bem pagas para isso. E o caso que eu vou trazer aqui, certamente, é um grande desafio para a unidade de saúde, para os profissionais que já atuam na área com tratamento de feridas. Então, se esse conteúdo faz sentido, comenta aqui para mim. É importante. Seja bem-vindo, Bonfim, Júnior Bonfim, Lourdinha, Cleópatra, Cleópola. Enfim, sejam todos bem-vindos. Perdoa se eu errei seu nome, querida. Sejam bem-vindos. Essa é a nova revolução da enfermagem. Uma enfermagem com mais dignidade, com mais amor, com mais propósito e também com qualidade de vida. Eu vou compartilhar aqui agora o caso de hoje. A Cleo. Oi, Cleo. Cleo Polast. Seja bem-vinda. Desculpa por errar seu nome aqui. O celular está um pouquinho distante. Enfim, o nosso caso de hoje, né, é realmente um caso muito desafiador, principalmente para nós que moramos no Brasil. Essa paciente é uma paciente adulta jovem, e essa lesão ela tem no pé já tinha mais de 4 anos. Há mais de 4 anos. Nesse nível, esse aí foi o primeiro dia de atendimento dela. E aí começa no primeiro dia de atendimento uma anamnese, né? Que é uma avaliação profunda para a gente entender ali qual é a causa da lesão. Porque esse é o primeiro segredo para quem quer atuar com tratamento de feridas. O olhar, primeiro, não é para a ferida. A ferida é das últimas coisas que a gente vai fazer, que é olhar para ela. A primeira coisa é a gente olhar para a pessoa. Lembra que aqui eu ensino a cuidar de pessoas e não de feridas? Pois é. Então não poderia ser diferente. Aqui você tem que primeiro olhar a pessoa, entender quais são as dores dela, né? O que essa paciente, o que ela já passou por tantos anos e não fechou essa ferida, o que ela utilizou, onde ela está buscando atendimento. Então, faço ali uma busca mesmo da história dela para tentar entender o que aconteceu durante todo esse processo. Beleza? E aí, esse caso, ele é um caso muito desafiador pelo seguinte caso. Essa paciente, ela chegou para mim e disse: doutora, eu tenho essa ferida no meu pé, já tem mais de 4 anos, já fiz curativo, eu faço todo dia, lava, enrolo o dedo, só vivia com o pé na atadura o tempo inteiro, há 4 anos. Pedi que ela levasse as medicações que ela estava usando e ali eu identifiquei o primeiro erro. Medicação errada. A medicação errada, no momento errado, ela não trata a ferida, ela retarda o processo de cicatrização. Ela impede que o processo aconteça. Então esse foi o primeiro ponto, a medicação errada. E aí começou a investigar, a entender o que estava acontecendo por trás, né? Se tinha alguma doença de base. E detalhe, gente, ela não tinha diabetes, não tinha hipertensão, ela não era cardíaca. A única coisa que estava além era porque ela estava de sobrepeso, em torno de 10 a 15 quilos a mais. Só isso. Outra doença de base ela não tinha. E aí, como fechar esse diagnóstico? Como que a enfermeira, que não tem um conhecimento aprofundado, vai tratar essa ferida? Joelma, minha querida, seja bem-vinda. Bom ter você aqui, viu?
E a gente está conversando justamente sobre isso aqui, Joelma. O desafio que é para o profissional, para nós como enfermeiros, pegar uma lesão dessa, uma úlcera de 4 anos sem diagnóstico e sem tratamento correto. Ok, muito bom. Sem acompanhamento e sem tratamento correto. E aí comecei a investigar, pedir vários exames, né, para ver se achava alguma coisa ali que justificasse essa lesão não fechar. Porque, gente, não adianta você fazer curativo se você não identificar a causa da ferida. Não adianta, ela não vai fechar. Você precisa ir na causa, tratar a causa e a ferida vai cicatrizar como consequência. Não é verdade? Quando a gente cortou aqui, automaticamente o corpo cicatriza. Porque o nosso corpo é tão inteligente que ele faz todo o processo sozinho. Se não está acontecendo o processo natural de cicatrização, é porque tem algo impedindo. Tem algo que está dificultando para que o processo natural de cicatrização aconteça. E aí, cabe a nós enfermeiros, experts, em identificar essa causa para começar a intervir lá dentro. E aí a cicatrização começa de dentro para fora. Esse é o feeling da coisa, sabe? É por isso que muitas vezes as pessoas ficam anos indo nas unidades de saúde, trocando curativo, vai e volta e não resolve. E eu já te falei, não é uma crítica, mas é a realidade. Porque eles têm grande demanda, eles não conseguem acompanhar um paciente de cada vez, entender ali qual é a necessidade e intervir de acordo com a necessidade deles. Então, eles atendem a livre demanda. E quando o profissional enfermeiro ele tem essa expertise, ele sai na frente, porque ele entendeu que ele precisa tratar, ele precisa cicatrizar essa ferida mais rápido possível. Porque eu falo para as enfermeiras, olha, aqui a gente cuida de pessoas. E quanto mais rápido o seu paciente tiver alta, melhor para você. Não é sobre vender tratamento, não é só isso. É sobre você oferecer o seu melhor e fazer com que esse paciente saia o mais rápido possível. Porque daí ele vai olhar, cara, essa enfermeira é diferente. Ela é boa no que faz. E aí esse paciente tem alta, ele te indica quando ele souber de alguém, de quem ele vai lembrar? Da enfermeira especialista em feridas que te tratou. Também, Joelma, feliz em te ver, viu? Sucesso, minha querida. Um beijo, beijo, viu? Mas fica por aqui. Então, quando a gente identifica a causa, fica mais fácil realizar o tratamento, né? Esse foi o primeiro passo. Essa paciente, ela não lembrava. E eu viajava para o interior, então eu tratava ela no interior do estado. E ela não tinha doenças associadas, cuidava da ferida, fazia curativo e tal. E aí num belo dia, né, isso até então a ferida, ela tinha um diagnóstico de uma úlcera plantar. Úlcera plantar, mas sem ali um diagnóstico prévio, né? Porque quando eu fiz o teste de sensibilidade, eu identifiquei que ela tinha sensibilidade em grande parte do pé. Esse dedo, por exemplo, o hálux, ela não sentia. Não tinha nenhuma sensibilidade nesse dedo. Os pés, praticamente todo, estava com uma redução drástica da sensibilidade. Mas ela não tinha diabetes, ela não tinha insuficiência vascular, ela não tinha problema cardíaco. O que poderia ser? E aí eu comecei todo o processo de tratamento. Aqui.
eu comecei o tratamento dela. Aqui é um procedimento que a gente faz de descontaminação da ferida. Essa ferida ela tem bastante biofilme, né? Ela não tem tecido de necrose, ela não tem um esfacelo, mas ela tem muito biofilme. É uma ferida muito contaminada. E aqui, esse é um procedimento que a gente chama de PDT, que é utilizado com tratamento a laser para descontaminação das feridas. Tá? Ele mata fungos, bactérias e alguns vírus também. Aqui eu comecei a descontaminar essa lesão para que a gente comece ali realmente fazer o tratamento. Não tem como uma ferida fechar se ela está com contaminação por bactérias. E outra coisa, se você observar aqui, olha, as bordas dessa lesão, ela tem muita hiperkeratose. Esse tecido ele é muito característico em lesões plantar porque tem pressão no pé. Conforme pisa, o corpo mesmo, por si só, ele tem esse mecanismo de defesa, né? De proteger aquela área. Então, o que ele faz? Ele cria uma camada mais grossa, mais densa de tecido para proteger a ferida dentro. Olha que inteligente o corpo. Então, é só que ela protege, porém, para a gente fazer o tratamento, ela vai prejudicar. A gente não vai conseguir ter sucesso, a gente precisa remover esse excesso de pele que tem em volta dessa ferida. Por quê, gente? Porque a ferida ela cicatriza das bordas para o centro, de baixo para cima. Então eu preciso deixar essa ferida limpa. Limpar as bordas e limpar dentro dessa ferida também. Dentro da ferida, tá vendo? Dá para observar que ela tá bem brilhosa. Essa é uma das características do biofilme. Às vezes, ela tá tão evidente que qualquer pessoa que olhar vê. Mas às vezes o biofilme está presente numa ferida que não dá para ver a olho nu. E só com tratamento especializado consegue realmente quebrar a barreira do biofilme e a medicação fazer efeito. Você já observou que muitas vezes você fica troca curativo, troca de cobertura, faz limpeza, faz tudo direitinho, mas a ferida não evolui? Pode ser o biofilme presente naquela lesão. Porque a gente não consegue visualizar. Fez o tratamento do biofilme, ele vai começar a evoluir. Porque quando se fala de biofilme, pensa aqui. Biofilme, ele é uma camada protetora. Pensa como se fosse uma armadura da bactéria. Tá? As bactérias que tem aqui, bactérias e fungos, elas criam essa barreira protetora para que nenhuma medicação ultrapasse ela para poder chegar até a ferida. Então você pode usar as melhores coberturas do mercado, que ainda assim não faz efeito. Tá? Então é identificar realmente que tem ali esse biofilme que precisa tratar ele também. Beleza? E aí, aqui nessa lesão já foi feito ali o desbastamento, né? Foi feita a remoção desse tecido, desse excesso de tecido sobre a lesão, que é a hiperkeratose, que é o que o corpo produz, né? O excesso de queratina naquele local, justamente para proteger a ferida contra o impacto externo, principalmente debaixo do pé. Imagina, a pessoa tá pisando todos os dias, tem impacto, vai machucar, vai lesionar, o corpo entende, epa, eu tenho que proteger aqui. Aí ele cria mais queratina em cima, engrossa mais o tecido e aí fica aquela hiperkeratose. Então, quando a gente começa a remover e começa a tratar o biofilme, a gente começa a observar uma redução, começa ali a observar uma leve aproximação das bordas. Porque nessa ferida aqui, já dá para observar que reduziu um pouco, né? Tá vendo que as bordas já estão quase rente com a ferida do centro? Exatamente. Porque vai fazendo desbastamento para que ela comece a evoluir das bordas para o centro. Tá? Outra coisa que a gente observa aqui, que eu acabei de falar sobre o primeiro ponto, que é avaliar a pessoa, né? Identificar quais são as doenças de base, qual é o problema que está causando essa lesão e está impedindo ela de cicatrizar durante 4 anos. E no meio de uma conversa, do nada,
ela falou assim, doutora, eu tratei de hanseníase há uns 6 anos atrás. Eu, bingo, tá aí. Tá aí. Porque a hanseníase, gente, a gente sabe, né, que ela acomete nervos e se precisa ter o acompanhamento, mesmo que a paciente fez o tratamento na época, o SUS que oferece todo esse apoio, essa rede de apoio, ela precisaria fazer o acompanhamento para justamente evitar esse tipo de complicação. E daí quando ela falou hanseníase, eu, tá, caraca, é isso. É uma úlcera hansênica. Tá explicado por que ela não fecha. Tá explicado. E aí agora a gente vai começar a implementar os tratamentos específicos, porque agora a gente já tem um diagnóstico. Fica muito mais fácil quando você tem um diagnóstico fechado. E ela começou a evoluir. A gente reduziu a pressão sobre o pé, né? Utilizava sandalinhas de dedo. E essa pressão, conforme pisa na sandália, acaba machucando mais ainda. Outra medida que a gente começou a implementar foi evitar molhar durante o banho. Você pode observar que essa ferida está extremamente contaminada. Se a gente for fazer um teste, uma coleta aí uma análise de microbiano, para ver o que tem aí dentro, a gente encontra vários tipos de bactérias. Inclusive bactérias de cloriformes fecais. Porque vai tomar banho, né? A sujeira do corpo cai em cima da ferida e está sempre levando contaminação. Então, gente, a orientação, a pessoa tem ferida, não molhar durante o banho, seja qualquer área do corpo. Isola aquela área, deixa com curativo, fecha aquela área para não molhar e troca o curativo fora do banheiro. Algo tão simples, mas que faz toda a diferença na condução do tratamento dessa paciente. Tá fazendo sentido para você que tá aqui? Tá gostando? Comenta aqui para mim. Legal. É isso. Essas medidas simples. Adaptar um calçado apropriado. Isolar essa ferida no momento do banho para evitar mais contaminação. Isso, gente, eu posso dizer, te garantir, com esses anos de experiência, que isso já melhora muito o fato dela, para que a gente consiga, pelo menos, não atrapalhar o processo de cicatrização. Simplesmente isso, tá? Reduzir pressão, evitar molhar durante o banho, quebrar o biofilme, né? Usar medicamentos, os correlatos que são apropriados para a quebra do biofilme, e aí a gente utiliza a cobertura ideal para tratar aí, pronto, e deixa o corpo agindo que ele vai resolver. Como essa paciente, ela tem uma doença de base, que agora a gente descobriu que é a hanseníase, e que a hanseníase acometeu vários nervos, tanto dos pés, das mãos e algumas outras áreas do corpo dela. Isso tem uma redução da sensibilidade bem grave, né? Então a gente precisa implementar um plano de tratamento diferenciado para ela. Eu utilizo isso em todos os pacientes que eu atendo no meu consultório que não tem contraindicação, que é o procedimento ILIB, que é o laser na corrente sanguínea, para estimular ali melhorar o processo inflamatório via sistêmica, para melhorar a questão da inflamação dos nervos, né? O laser, ele age a nível local, sistêmico, no sangue, no músculo, no nervo e até no osso. Então o laser, ele tem uma ação muito grande e muito eficaz nos tratamentos de feridas crônicas.
E todo o sucesso que eu deposito hoje é graças também à utilização dessa tecnologia a meu favor. Né? Além de conseguir tratar esses casos que muitas pessoas fogem, também me dá a possibilidade de ter essa recuperação mais rápida do paciente. Tá? Então, sem essa tecnologia, conseguiria? Eu conseguiria, porque as coberturas me propiciam isso. Mas, uma vez que a gente entra com o tratamento do laser, nessa lesão, com a dose certa, com o período certo, essa ferida começa a responder de forma diferente. Porque o laser ele facilita ali a captação de células para o local, né? Que são os fibroblastos, ajuda também no transporte de células na produção de oxigênio, né? Nas mitocôndrias das células. Então, tudo isso ele capta para o local, facilitando o processo de cicatrização. Olha que riqueza que a gente tem. Então, quando eu comecei a ter essa visão de que eu precisava focar mais sério na questão dos nervos, né? Porque o nervo ele tem ali a responsabilidade da condução. Então, eu precisei fazer vários pontos de laser também no pé dela, para estimular o nervo agora. Então, quando a gente terminou o tratamento, inclusive, essa paciente, quando eu fiz o teste de sensibilidade, ela tinha neuropatia em várias áreas dos pés. Ela reduziu cerca de 30%. Esse dedo, ela não sentia nada. Eu fazia o teste com monofilamento, com quente, ela não sentia nada. E quando ela finalizou o tratamento, ela já tinha voltado a sensibilidade em muitas áreas dos pés. Porque o laser possibilita isso, né? De desinflamar os nervos e fazer ali, produzir essa reconexão do nervo para que ele volte a passar a condução da informação daquele nervo e a sensibilidade retorna. Que show! Eu também amo o ILIB. Stephanie, eu também amo o ILIB, eu amo o laser. Quando eu conheci sobre essa tecnologia, gente, foi o primeiro contato que eu tive com feridas. E eu sempre gostei muito de cuidar, né? No hospital, eu fazia muitos curativos em feridas oncológicas. E aquelas feridas oncológicas que ninguém mais queria tratar, quando aparecia algum paciente com aquela ferida oncológica, as enfermeiras falavam, chama a Elisângela, que a Elisângela gosta de fazer curativo, então lá vai eu. E aí eu via aqueles pacientes com aquelas feridas grandes, né? Eu falava, meu Deus, eu preciso achar alguma coisa para poder tratar essas feridas, para acelerar esse processo. E aí, pesquisando, buscando mais, né? Uma colega me falou, Elisângela, eu tenho laser. E eu fui pesquisar na época, isso em 2017. Foi em 2017. E eu, cara, eu preciso saber disso. Fui, busquei a formação, só que quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não poderia irradiar a ferida oncológica com o laser. Na hora eu fiquei muito triste com tudo isso, né? A minha intenção era tratar aquelas pessoas, né, com a ferida oncológica, mas enfim, Deus sabe todas as coisas, né? Hoje estou aqui eu falando para vocês e transformando vidas, né, evitando várias e várias amputações através do meu conhecimento, daquele que eu fui buscar lá atrás por um objetivo, e aí Deus conduziu para outro lugar e tá tudo certo. Porque às vezes a gente faz um plano e Deus tem outro muito melhor para nós, não é? E hoje eu estou aqui, da minha casa, falando com enfermeiros de todo o Brasil, levando aqui para eles o conhecimento e também impulsionando outros enfermeiros para começar o seu negócio dentro da enfermagem com tratamento de feridas. E eu te desafio a uma coisa. Começa a olhar para a sua região, para a cidade onde você mora, quantas pessoas tem na sua cidade ou próxima de você que tem uma ferida que não está recebendo um tratamento especializado. Quantas pessoas que você já conhece, que já perdeu a esperança
Ou que já passou mesmo por um procedimento cirúrgico para a remoção daquele membro. Eu te desafio a ter esse olhar agora, enfermeiro, e entender o quanto você é importante aí no lugar onde você está. Indiferente do lugar que você está. Se é numa cidade grande ou numa cidade pequena. Porque, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cardiovascular, eles dizem que 6% de toda a população brasileira tem insuficiência venosa. Tem úlcera venosa, desculpa. Mas é decorrente da insuficiência venosa. Isso só das úlceras venosas. E a gente está falando aqui somente de pé diabético. Né? Porque a úlcera venosa ela é outro campo de tratamento. Porque tem muitas pessoas. E aí você olha, para e olha. Quantas pessoas tem com diabetes? Quantas pessoas tem com feridas que não estão recebendo tratamento especializado? Quantas pessoas tem na sua cidade e, segundo os dados, 6% de toda a população da sua cidade sofre com uma úlcera venosa. Ou seja, quando você começar a abrir o olho, você vai ver que tem um mercado gigantesco de pessoas precisando de você. De pessoas que estão ali com ferida de anos. Assim como eu já tratei no consultório. Ferida de 30 anos. E essa paciente, a única coisa que ela queria, ela falava assim, doutora, o que eu mais quero é calçar um sapato novamente. Uma coisa tão simples, né, gente? Eu quero tirar essa meia, tirar esse curativo daqui, poder colocar um sapato e poder ir passear, sabe? E não sentir envergonhada, porque onde eu chego com aquela meia, com aquele pano enrolado, todo mundo olha. É isso. É isso que a gente entrega para o nosso paciente, sabe? É a esperança de novo. Não é sobre tratar uma ferida. Não é sobre salvar um pé ou uma perna. É sobre uma vida que você está proporcionando para ele ou para ela a possibilidade de continuar trabalhando, de tomar um banho de piscina, de tomar um banho de mar, de poder pôr um calçado, um sapato, que é algo tão simples, mas que para ela faz toda a diferença. É isso, gente, é sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Esse é o desfecho do caso dessa paciente com uma ferida neuropática, uma úlcera neuropática rancênica, há mais de 4 anos, recebendo tratamento a domicílio e sem cura. E sem prognóstico e sem possibilidade, até então, segundo ela, sem a esperança de ter cura. Porque, como ela disse, doutora, eu já perdi a esperança. E quando eu soube que a senhora viria para cá, eu vim. Mas a senhora seja sincera comigo. Dá para ficar bom? Porque o tratamento é caro, a senhora sabe. Mas se a senhora me disser que dá para tratar, eu não me importo. Eu vou tratar. E eu, com muita integridade e muita verdade, que eu levo para minha vida, eu digo, sim, dá para tratar e dá para ficar boa. Porque, gente, quando não dá para tratar, eu não faço meu paciente perder tempo dele. Porque aqui a gente não foca, o dinheiro ele é uma consequência. Eu tenho tanto interesse, até mais do que o meu paciente, que ele fique bom logo, que ele saia mais rápido possível, porque eu sei. Porque para mim o que é mais importante é esse paciente ter recebido a cura, porque quando ele vê alguém que precisa, ele vai lembrar. Ah, olha, você está com um machucado, tem a doutora Elisângela. Ele começa a divulgar você. E se você é um profissional medíocre, que só foca no dinheiro, ele também fala. E aí, qual profissional que você quer ser? O profissional que se torna referência, que tem autoridade no que faz e no que fala? Ou aquele profissional medíocre
que o paciente foge de você porque só quer ver o dinheiro do paciente, que é só um profissional, mais um profissional que troca curativos. Como que você quer ser reconhecido? Sabe? Algumas colegas, algumas enfermeiras que eu treinei, que hoje atuam dentro do consultório, próprio consultório, atende domiciliar, eu ensinei elas e eu falo, gente, olha só, meninos, vocês cuidam de pessoas e não de feridas. Lembre-se disso. E esses dias, essa foi uma das enfermeiras que eu treinei lá atrás, em 2020. Esses dias ela entrou em contato, um paciente que ela tratou entrou em contato comigo, porque me achou no Google. E aí ele falou assim, oi, doutora Elisângela, eu preciso de um tratamento, mandou foto e tal, né, pediu ali orientação, mas que ele queria muito tratar com aquela enfermeira, porque aquela enfermeira já tinha cuidado dele e tinha sido muito boa, e ele queria achar muito ela. Olha só. E aí ele me falou o nome da enfermeira. Eu falei, sei. Foi a enfermeira que eu treinei. Eu pensei comigo, que legal, que bom. Eu falei, pois se o senhor quer encontrá-lo, o senhor vai encontrar. Né? E depois ele me mandou mensagem aqui, doutora, eu encontrei a enfermeira que cuidou de mim da outra vez e ela vai cuidar de mim, tá bom? Mas eu te agradeço muito pelas orientações. Legal, tá tudo certo, fica tranquilo. Sabe por quê, gente? Porque eu acho que uma das coisas que eu mais falo é a empatia, é ter o amor, o cuidado e a empatia pela pessoa que está ali do outro lado. Né? Não é só mais um paciente, não é só mais uma troca de curativo. É uma pessoa que tem dores, tem sentimentos, tem medos, tem frustrações. Né? Então é olhar para essa pessoa, entender ela e acolher. Não é só o curativo, sabe? É muito além do que trocar curativos. E eu vou lhe falar com muita verdade. Porque eu já estou nesse meio há muito tempo e eu conheço vários profissionais que atuam também nessa área. E muitos profissionais não estão preparados para olhar a pessoa como ser humano. Muitos olham como mais uma ferida para tratar. Então, seja você um enfermeiro diferente, um enfermeiro que vem para cuidar de pessoas, evitar uma amputação. Porque esse caso aqui, do jeito que estava evoluindo, mal conduzido, ela ia mais cedo ou mais tarde iria passar por uma amputação. Ia porque não estava tendo resposta. E o tratamento que ela estava utilizando estava levando ela para isso também. Tá? Quando essa paciente chegou para mim, ela estava utilizando dentro dessa ferida a colagenase. Colagenase dentro dessa ferida. E aliás, não era dentro, era fora, nas bordas da ferida. Orientar ela a passar colagenase nas bordas e usar dentro uma pomada com antibiótico. Era o que ela estava utilizando há muitos anos. E estava estagnada daquele jeito, não tinha resposta. Então, quando a gente começou a mudar a conduta, com 3 dias, a gente já observou uma mudança muito radical no aspecto da lesão. Sem dúvida nenhuma. A conduta certa, a avaliação correta da pessoa, a avaliação correta da ferida com fechamento diagnóstico e a conduta no tratamento correto, esses 3 pilares facilita a cicatrização de qualquer ferida. Porque não adianta olhar só para a ferida.
se você não entender de uma vez por todas que você precisa olhar para a pessoa, você não vai ter sucesso nos seus tratamentos. Você vai fazer com que esse paciente fique aqui por muitos e muitos anos fazendo um tratamento, impedindo essa ferida de cicatrizar, utilizando medicamentos errados e fazendo essa paciente perder dinheiro também. Porque o atendimento, ele tem um custo. Por mais que você cobre um preço mais barato do mercado, mas é um preço que muitas vezes para o seu paciente custa muito mais caro do que se ele tivesse um paciente com que ele pague mais, mas ele tem um resultado mais rápido. É ou não é? Nem sempre o curativo mais barato é o mais eficaz. Ou nem sempre o curativo mais caro é o mais eficaz, se isso que eu falei aqui, os 3 pontos, não estiverem alinhados. E isso eu ensino elas a posicionarem dessa forma. Não é sobre tratar feridas, é sobre cuidar de pessoas. Tudo ok até aqui? Tá tudo certo? Quem tá aí ainda, me dá um oi aqui. De onde você está falando, comenta aqui embaixo para mim. Stephanie da Palhoça, Jonathan, a Cleo. De onde você está falando, Cleo? Joelma. Porque tá vendo o poder da internet? É isso que me encanta. O poder da internet. Porque quando eu estava limitada dentro de uma sala e eu reunia ali alguns profissionais enfermeiros e eu trazia todos os dados, falava sobre o conselho. A Cleo está falando de governador Celso Ramos, bem pertinho aqui de mim. Que legal. Prazer em ter você aqui, viu, Cleo? A Joelma de Porto Velho. Gente, Joelma é a minha conterrânea. Eu vim do estado de Rondônia, né? E agora eu tô aqui em Santa Catarina. Joelma, eu estou em Santa Catarina, aqui do ladinho da Cleo. E é esse o poder da internet, a gente poder se conectar com outras pessoas e ajudar, independente do lugar que a gente esteja. Né? Hoje, Joelma, eu faço atendimentos, teleconsulta de enfermagem com pessoas de vários lugares do Brasil. Onde que eu pensei isso, gente? Que iria acontecer isso um dia? Aonde que eu imaginei isso? Sabe? Mas isso possibilita a gente poder ajudar pessoas de outros lugares. Eu nunca imaginei que eu pudesse tratar a ferida de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, lá de Fortaleza. E hoje isso é uma realidade. O paciente me encontra aqui nas redes sociais. Oi, doutora, de onde a senhora é? Olha, eu moro em tal estado. Olha, eu quero uma consulta. Onde você mora? Ah, eu moro aqui no Piauí. Tem como fazer uma consulta online? Tem. Oriento todo o processo, porque a gente tem um passo a passo para realizar uma consulta online de feridas e ter resultados. Sabe? E aí a gente entrega resultado para a família, depois a família retorna, doutora, tá tudo certo, e fica acompanhando aquele paciente mesmo de longe. A gente vê a melhora da ferida, a gente consegue acompanhar todo o processo e esse paciente recebe alta. Paciente que muitas vezes nem tem a possibilidade, não teria a possibilidade, não veria mais a possibilidade de cura daquela ferida. A gente consegue entregar. Devemos sempre nos desafiar. É sim, Joelma. Concordo contigo plenamente. Eu levo isso para a minha vida. Se desafie. Tá confortável? Não tá bom pro crescimento. Porque a gente só cresce quando tá desconfortável. E muitas vezes, o desconforto ainda não tá doendo o suficiente. Porque você já ouviu a história de pessoas que estão sentadas em cima do prego, porque está muito desconfortável aquele lugar, aquele ambiente, mas a pessoa já acostumou com aquilo, dá uma viradinha, o prego está furando aqui, vira um pouquinho para o lado, depois vira um pouquinho para o outro,
já acostumou com desconforto. Então, além de ter a consciência de que tem que se desafiar, tem que ter a ação do desafio. Porque só a consciência disso não transforma, não muda. É se jogar, se jogue. Vai lá e faça aquilo que te desafia hoje. E eu estou muito feliz, Joelma, de ter você aqui também desse lado, cuidando de pessoas com feridas, porque eu sei o quanto você é dedicada e o quanto você é competente. Eu tenho certeza de que tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Estou muito feliz por isso. E é isso que eu quero. Outros colegas se posicionando dessa forma, sabe? Treinadas por mim ou não importa. Eu tenho uma metodologia que eu ensino meus colegas e eu acredito que cada um se conecta com aquelas pessoas que faz sentido e tá tudo certo. Mas eu acredito que nós enfermeiros temos tanto potencial que nós não podemos nos acostumar a uma vida medíocre, a uma vida de receber, de viver de plantões exaustivos, a uma vida de estar esperando por uma oportunidade de emprego, muitas vezes se humilhando de porta em porta, entregando um currículo, e muitas vezes as pessoas só falam, eu só quero quem tem experiência na área. Sabe? Então, não é sobre feridas, é sobre vidas. Eu levanto uma bandeira, redução de altos índices de amputação de membros decorrente do diabetes. Mas em consenso isso, eu cheguei a uma conclusão de que não é só sobre a pessoa que precisa de tratamento. É sobre o enfermeiro, que muitas vezes se sente desvalorizado e que o poder que ele tem nas mãos de construir a vida deles é entregar o resultado para o paciente que precisa. E aí o paciente tem sucesso no tratamento, o profissional, ele é reconhecido de verdade, porque hoje eu vejo muitos colegas e eu vejo muitos pacientes que chegam para mim e me parabenizam. Eu fico muito feliz, mas eu sei o quanto eu precisei plantar para que hoje eu pudesse estar colhendo isso. Foi uma decisão. Além de perceber que o conforto, né? Conforto, não tinha nada de confortável, precisou da decisão, de decidir fazer diferente. Mas eu estou muito feliz, eu sempre trabalhei nessa área, mas não acreditei em mim. Eu te entendo, Joelma, quando você fala que você não acreditava em você. Eu entendo totalmente, total. Porque eu também já me senti assim. A insegurança, o medo de não dar certo, o medo de não ser boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente, eu preciso estudar mais. Eu preciso de mais pós, e aí vem mais pós, e o profissional nunca está preparado o suficiente para atuar. É ou não é? Mas uma coisa eu entendi, que não é sobre a quantidade de diploma que você tem, mas é sobre a capacidade que você tem de se arriscar. Claro, a gente está falando aqui de vidas, mas você se preparou na faculdade durante 5 anos. Você estudou, você se dedicou. E eu te falo, você não precisa de pós-graduação hoje para começar a empreender na área da enfermagem, com tratamento de feridas. Você não precisa ter uma especialização, não é um critério para atuar no tratamento de feridas. Você pode começar a atuar com um treinamento. Você precisa de capacitação, é diferente. E essa capacitação, ela te dá autonomia, autoridade para você começar a atender os seus pacientes, seja domicílio, né, que é o home care, consultório ou clínicas. Isso te dá total autonomia. Então, não é sobre a quantidade de diplomas, de certificados que você tem. É sobre o quanto você está disposta a se arriscar, a fazer. Porque preparo você já tem, conhecimento você já tem,
Te falta o quê? Ação. A ação. A ação, ela tem um poder tão grande, porque eu posso decidir fazer algo, mas se eu não fizer, se não tiver ação, aquela decisão foi anulada. Entende o quanto que é importante ter alinhado cada um desses sentimentos? A decisão e a ação. Eu sempre falo para as meninas, tomar uma água aqui, aproveita para tomar uma água aí também. Eu sempre falo para as meninas, aqui eu ensino de uma forma diferente. Né? Eu sempre gosto de ensinar, eu gosto de atender os meus pacientes, sempre pautado ali na questão emocional da pessoa também, né? Buscando ali resgatar as questões emocionais, a questão de como que ela está lidando com aquela situação da ferida. Por que, gente, isso é importante? Porque tem muitas pessoas, e de verdade, tá? Tem muitas pessoas que vivem anos com feridas. E tem muitos profissionais que vivem anos uma vida medíocre, que nunca conseguiu trabalhar na área da enfermagem, tá esperando uma oportunidade até hoje, ou vive uma vida muito sobrecarregada, dependendo de favores, porque acha que se conformou. Porque simplesmente se conformou com isso. Sabe? E isso é muito forte. E outra, sabe qual é a comunicação dessas pessoas? Elisângela, é porque é a vontade de Deus. Se eu tô aqui, se eu não conseguir um emprego ainda, é porque é a vontade de Deus. Porque no momento certo, na hora que Ele quiser, Ele vai me dar uma oportunidade. E o paciente, doutora, deve ser, eu acho que isso é castigo de Deus, sabe? Uma vez eu tratei uma paciente com uma ferida de 30 anos e ela era muito cristã, muito religiosa. E ela falava assim: doutora, eu não sei aonde foi que eu errei. Eu já parei para pensar o que foi que eu fiz de errado na minha vida para Deus me castigar desse jeito. Sabe? A religiosidade faz isso nas pessoas. Faz com que as pessoas comecem a se culpar e culpar a Deus pela vida que eles têm levado. Olha que coisa. E o profissional que entende isso, com empatia, com amor, e ele sabe direcionar, conduzir esse caso, é um profissional diferenciado. Né? Porque aqui eu já falei várias vezes, eu repito quantas vezes for preciso, eu não me canso. Eu falo aqui que eu cuido de pessoas, eu não cuido de feridas. E essa pessoa, muitas vezes, esse paciente que você tem, ou que você vai cuidar, ele tem exatamente esse pensamento. Ou a enfermeira que está aí do outro lado me ouvindo, também. Se eu não estou atuando até hoje, Elisângela, é porque é vontade de Deus, é porque eu ainda tenho que aprender alguma coisa, mas vai chegar o momento. Ei, vem cá. Deixa eu te falar. Deus, Ele nos deu tudo que já existe. Tudo que já existe está aqui. Você só precisa se conectar a isso. E por falta de merecimento, que é o não acreditar em mim, falta de merecimento, que você nunca chega, ou quiçá vai se conectar à vida que você quer ter. Então, você precisa entender uma coisa, minha querida, meu querido que está aqui. Que Deus, Ele já te fez rico, abundante e próspero. E tudo o que está fora disso
é disfuncional. Só que com o tempo foram colocando, engessando isso na nossa mente, dizendo que dinheiro não é bom, riqueza, né? Os ricos, como diz aqui ditado, né? Os ricos não herdarão os reinos de Deus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. E por aí vai, um monte de crenças. E essas crenças, elas são tão limitantes que fica enraizada aqui na mente de forma inconsciente, muitas vezes, que a pessoa ela passa a vida inteira trabalhando e ela não consegue ter o que ela quer. E não é por falta de decisão, porque ela já decidiu que ela quer ficar rica. Ela já decidiu que ela quer fazer tal coisa, mas ela não faz. E enquanto não tratar isso também, não melhora a vida. Não cicatriza a ferida. Você sabia, enfermeira, que está aqui, que todas as feridas físicas, elas começam no emocional? Esse é um conteúdo muito profundo, que eu não vou me aprofundar aqui, eu prometo, até para não gerar mais confusão na cabecinha de vocês. E é algo muito poderoso. Quando eu entendi isso, sabe? Meus resultados deslancharam. Todas as feridas físicas, elas começam no emocional. E quem entende isso tem uma conduta totalmente diferente. E é essa conduta que faz você cicatrizar as feridas muito mais rápido. Não é só o segredo do laser, do ILIB. Não. É você entender de emoções. Porque toda emoção, ela vem de um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. E aí tem um resultado. Qual é o pensamento que o seu paciente tem dia após dia, que está impedindo ou que está criando essa ferida que ele carrega há tantos anos? Já parou para pensar nisso? Comenta aqui para mim. Se você pelo menos já tinha ouvido falar nisso. Comenta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ler o seu comentário. Júnior Bonfim. Você ainda está por aqui, Júnior Bonfim? Se tá, comenta aqui para mim. Tô aqui. E me fala de onde que você tá falando. Cleo. Você é da área da saúde, Cleo? É enfermeira? Então, gente, é olhar para a pessoa, além da ferida, identificar que ela tem um problema emocional ali instalado, e lá na raiz, dar um novo significado, cicatrizar a ferida física e direcionar para a ferida emocional, tá? A gente não faz aqui tratamento de ferida emocional, não. Nós não somos terapeutas, mas a gente precisa ter a consciência e o conhecimento disso, porque isso faz total diferença nas suas abordagens com o seu paciente, com certeza. E o resultado, ó, acontece assim, muito mais rápido. Gente, para quem tá aqui, tem alguma pergunta, quer me fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ou do caso que eu trouxe agora, ou do que a gente está conversando, fica à vontade, manda aqui no chat, deixa eu saber qual é a sua dúvida, o que fez sentido para você, que a gente conversou aqui essa noite, deixa eu saber se eu contribuí hoje alguma coisa com o seu conhecimento, comenta aqui para mim no chat. Enquanto isso eu vou tomar aqui uma água. Enfermeira, só da família.
Sou enfermeira só da família? Da sua família, é isso? Você é enfermeira só da sua família, Cleo. Que legal, que família rica, hein? Tem uma enfermeira só para eles. Pois é. Que legal, maravilha, viu? Mas olha só, tem muita gente precisando de você, viu, Cleo? Muita gente precisando de você. Então, é um dever nosso, tá? Deus, ele nos dá o conhecimento, Deus nos dá essa capacidade, não é para nós, não é para Elisângela, é para outras pessoas. Então, Cleo, o que Deus colocou em você não é para ficar aí dentro, não. E não só para sua família, é para outras vidas, para outras famílias também, viu? Pensa nisso. Na segunda-feira, toda segunda-feira eu terei aqui um tema de live que vai falar sobre conexão e espiritualidade. E eu vou trazer temas sobre isso, tá? Sobre por que muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente quer fazer, por que tem coisas que nos bloqueiam. Isso dentro do livro mais poderoso que existe no mundo, que é a Bíblia, tá? Nos direcionar através da palavra de Deus para potencializar o nosso poder e o nosso talento que Deus nos deu através da palavra. Então, se você que está aqui e sente que você precisa participar desses momentos de conexão e espiritualidade, aqui eu não falo sobre religião, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. A ciência já entendeu que não dá para separar o homem da espiritualidade. Nós somos 3 campos: mente consciente, mente inconsciente, corpo físico e espiritual. Então, se nós não alinharmos o nosso corpo físico a nosso espírito, nada prospera, nada vai para frente. Então, a minha proposta aqui é justamente trazer esse entendimento de por que você está bloqueado em alguma área, e a gente vai discutir isso, não é com a minha palavra, é com a palavra de Deus, que é o livro da sabedoria. Então, se você acha que precisa disso, faz sentido para você, ou que quer alguém aqui, convide na segunda-feira às 20 horas. Todas as segundas eu vou fazer esse desafio aqui, eu me comprometo, eu, Elisângela Caminha, me comprometo com você a estar aqui na segunda com os temas de conexão e espiritualidade. Na quarta-feira vou estar trazendo temas de casos reais, de pacientes reais que eu atendi durante esses 8 anos de carreira, né? Eu tenho aqui casos para a gente falar aqui, mais de anos aqui falando de casos clínicos. E na sexta-feira eu vou trazer aqui live com enfermeiros. Enfermeiro empreendedor, enfermeiro que já se formou, ainda não conseguiu um trabalho, enfermeiro que ainda está na faculdade, mas já vai formar. Por quê? Porque, na verdade, a minha intenção aqui é nós nos apoiarmos e a gente crescer juntos. Porque se uma enfermeira entende o potencial que tem e o quão longe ela pode ir, ela começa a abraçar outros enfermeiros e impulsionar para que todos cresçam juntos. E essa aqui é a minha intenção. E se você é enfermeiro e está aqui e quer participar dessa live, você também pode mandar um oi aqui no direct para mim. E aí a gente vai conversar. E aí você pode estar entrando também para participar da nossa live da sexta-feira, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Cleo falou que é enfermeira só da família. A Stephanie falou que foi maravilhoso, contribuiu sim. Obrigada, Stephanie, pela sua presença. Que bom que contribuí, essa é a minha intenção, né? Poder contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu não sei tudo, mas aquilo que eu não sei eu busco aprender para ensinar outras pessoas. Joelma, maravilhosa, live maravilhosa. Obrigada, Joelma, bom ter você aqui. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Muito boa a sua live, a Cleo disse. Obrigada, Elisângela. Joelma, muito obrigado. Satisfação em revê-la. Grande abraço e beijos. Ó, beijo para vocês também, viu, meninas?
Que Deus abençoe e multiplique esses dons e que esses dons não fiquem somente aí, que ele possa alcançar o Brasil, quiçá o mundo, com o seu conhecimento, com a sua energia, porque pessoas se conectam com pessoas. E você precisa estar conectada com pessoas. Pessoas com propósito, pessoas que querem crescer, que querem contribuir. Estejam conectadas com pessoas que vão te impulsionar a crescer e a ser melhor do que você é a cada dia. Essa é minha reflexão para hoje. Grande abraço, vou ficando por aqui. Beijo, beijo para todas. Tchau, tchau!